Estamos de volta e vamos falar agora sobre a experiência de Haustorne, que marca, né, como o aspecto principal da origem da escola humanística. Então, a experiência de Haustorne foi realizada na West Electric, tem a foto da fábrica e a logomarca da época, e, e esse nome, Haustorne, ganhou por causa do nome do bairro onde ficava essa empresa. Inclusive, já vi livro colocando como sendo o nome da empresa, e não é. O nome do bairro foi que deu o nome à pesquisa. Os livros não explicam por que ele escolheu esse nome do bairro para colocar na sua experiência lá, no caso, o Elton Maio. Ela iniciou em 1927 e alguns livros colocam que vai até 1932 e outros colocam que vai até 1933. Então, foi mais ou menos nesse meio, entre 1932 e 1933. Em que consiste, né, essa pesquisa de Haustorne, desenvolvida aí por esse médico e sociólogo australiano, o Elton Maio? Bom, o Elton Maio estava fazendo, como disse, né, fazendo um trabalho de doutorado por Harvard, e a sua tese envolvia uma análise sobre a produtividade e a iluminação, né, dentro do ambiente de trabalho. E para ele poder fazer essa experiência, né, chegar a alguma conclusão se a iluminação influenciava ou não no processo produtivo, ele foi lá nessa empresa, né, de West Electric, e criou dois grupos de mulheres, cada grupo com 6 mulheres. Aí tem uma foto, inclusive, de um dos grupos. Em um dos grupos, que ele chamou de experimental, ele colocou em uma sala, né, um ambiente parecido com o que ela tinha lá na linha de produção, e esse grupo passaria por várias experiências, várias mudanças, né, de iluminação, deixar o ambiente mais claro, mais escuro, para ver o que acontecia com a produtividade. O outro grupo, ele colocou também mais 6 mulheres em outra sala, também com um ambiente muito parecido com a linha de produção, e esse grupo não passou por nenhuma mudança, ficou com as mesmas condições durante toda a sua pesquisa. E o que ele queria então experimentar? Comparar o rendimento desse grupo, que estava sem alteração nenhuma, que é o grupo de controle, e comparar com o grupo experimental, onde ele iria ficar alterando a iluminação, para ver se influenciaria ou não. Então, ele fez esse primeiro teste para ver em relação à produtividade, e o que ele chegou ali à conclusão é que quanto melhor a iluminação, melhor a produtividade. Porém, aquele outro grupo, o que ele chamou, né, de esse grupo de controle, ele não passou por nenhuma alteração, mas mesmo assim a sua produtividade aumentou de forma significativa. Aumentou em torno de 250%. Então foi um aumento muito grande da produtividade dessas mulheres, né, durante o experimento, mesmo não tendo nenhuma alteração. Não tiveram alteração de salário, de carga horária, não teve nem mais iluminação, menos iluminação. E o próprio grupo, né, que ele fazia os experimentos, ele percebeu que a única coisa que fazia a produtividade cair é quando a iluminação estava muito baixa, ao ponto deles não conseguirem ver bem as peças, né, e realizar seu trabalho. Mas, independente, né, da quantidade de luz, essas equipes também cresceram significativamente. Então, ele ficou com uma dúvida aí, né? Ele conseguiu provar que quanto mais luz, maior a produtividade, porém ficou com essa pulga atrás da orelha, né? Por que essas mulheres, mesmo quando a iluminação estava um pouco mais baixa, ou aquele grupo experimental que não teve nenhuma alteração, teve um aumento muito grande, né, nessa produtividade? Então, ele começou então a fazer outros experimentos. Ele fez estudos sobre a fadiga, de acidente no trabalho, sobre rotatividade e efeitos sobre as condições físicas de trabalho, foi aprofundando. E nesses experimentos, uma variável ficou difícil de ser analisada, que eles chamam de difícil de ser isolada, que é o fator psicológico dos trabalhadores.
Então, ele se preocupou agora em estudar esse fator psicológico. O que estava levando essas pessoas a produzirem muito mais, mesmo numa condição semelhante à que tinha quando estavam lá na linha de produção. Então, ele mudou o foco da pesquisa, né, tirou da iluminação, daquelas outras coisas, e começou a fazer outros experimentos naquele grupo experimental para ver o que acontecia. Ele começou a fazer pequenas mudanças, né, dando lanche, dando intervalos, né, dando alguns incentivos, melhorando o horário de trabalho. E então ele começou a fazer vários testes e viu que isso dava um efeito muito maior ainda, né? A produtividade aumentava muito mais. Foi daí então que ele chegou à conclusão que o homem é um ser social. Ele não é motivado pelo dinheiro, ele é motivado por N fatores, vai depender de pessoa para pessoa. Porque se o homem fosse um ser econômico, a única forma que levaria eles a produzirem mais seria a remuneração maior ou variável. E em nenhum momento a empresa pagou mais, em nenhum momento criou alguma remuneração variável. E mesmo assim, os grupos produziam cada dia mais. Então, além da grande descoberta que o homem é um ser social e não econômico, que outras conclusões foram chegadas com essa experiência. A primeira, a integração social como determinante da produção, ou seja, quanto maior sua integração social no grupo, maior será a sua vontade de produzir, ao contrário do que dizia a escola clássica, que coloca fatores físicos como determinante. Em outras palavras, o grupo interfere no resultado. O relacionamento bom dentro do grupo faz com que você tenha melhor produtividade na mão de obra. As pessoas são influenciadas pelo seu grupo. Segundo, o comportamento do empregado é baseado no comportamento dos grupos e organizações informais. Cada empregado não age isoladamente. Novamente, o grupo interfere, só que agora não no resultado. O aspecto destacado aí é o comportamento. As pessoas começam a se comportar de forma parecida. Tanto é que quando você entra numa empresa, os 3 primeiros meses é ruim de trabalhar porque você fica se adaptando a essa nova cultura da empresa, entendendo como é que ela se comporta. Com o tempo você vai pegando, né, entendendo aquela cultura e daqui a pouco você já está agindo igual aos outros, não está sendo mais desconfortável para você. E aí ele faz aquela crítica também, que não adianta você colocar um supervisor, porque o funcionário só vai produzir se o grupo estiver proposto a produzir, tiver como proposta a produtividade. A gente é mais influenciado pelos colegas do que pelo próprio supervisor. Outra conclusão, as necessidades psicológicas e sociais e a atenção para novas formas de recompensa e sanções não materiais. Isso é, tirar aquela ideia do homem econômico, de você só pagar, motivá-lo através do dinheiro, e você leva então para o homem social, que é motivado por fatores diferentes. Cada pessoa vai ter uma reação diferente em relação aos fatores motivacionais. O despertar para as relações humanas dentro das organizações, isso é, a valorização do homem, isso é, você vê o homem não mais como um recurso igual ao dinheiro e o material, mas você vai valorizar a pessoa do ser humano. Não eram as mudanças nas condições de trabalho que afetavam a produtividade, mas o fato de que os indivíduos desse grupo terem sido objeto de especial atenção. Então, o que levou aquelas mulheres a produzirem mais, mesmo não tendo nenhum tipo de alteração? É que elas se sentiram importantes, elas estavam participando de uma pesquisa, ela tinha um relacionamento muito bom com o Elton Maio, com seu chefe durante a pesquisa. Então, essa interação fez com que o grupo produzisse mais. Outra conclusão, a ênfase nos aspectos emocionais e não racionais do comportamento das pessoas. Isso é, o homem não é uma máquina, o homem tem emoções, então por isso que você não pode pensar no homem econômico, porque você está analisando ele como sendo uma máquina, ele só é motivado por uma coisa. Não, o homem é um ser
social cheio de emoções, e isso leva a comportamentos diferentes, inclusive a formas diferentes de motivação. A importância do conteúdo dos cargos e tarefas para as pessoas eram realizadas trocas de posição para evitar a monotonia, mesmo que provocasse queda na produtividade, aumentava a moral do grupo. É o que a gente faz hoje, o giro de funções, né? Você faz com que o funcionário, né, mude de uma função para outra, para que ele aprenda e saia daquela rotina. Inicialmente você perde na produtividade, mas você ganha na motivação desses funcionários, o que vai gerar melhor resultado no futuro. O grupo de trabalhadores informais tem mais reflexo na produtividade do que o papel do supervisor, do chefe formal. Aquilo que eu falei, né? Nós somos mais influenciados, né, pelo grupo do que pelo próprio chefe. Bom, vamos dar um outro intervalo para não ficar muito longa a aula e daqui a pouco a gente volta com a terceira parte. Até já!